e engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Daniel 8, versículos 11 e 12. Vamos olhar a igreja medieval. A igreja medieval alega que mudou o sábado da Bíblia. Sabem, eu fui criado em uma adorável casa católica romana. Eu ajudei o padre no altar durante a minha infância. Mas ao começar a estudar essas profecias, cuidará de mudar os tempos e as leis, eu recorri ao meu catecismo, aos primeiros ensinamentos da igreja. Sabe o que um dos mais famosos autores romanos na América, James Cardinal Gibbons, que viveu no século XIX, disse? Foi isso que ele disse. Ele disse: poderá ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. E ele continua: as escrituras reforçam a observação religiosa do sábado. E neste ponto concordo totalmente com James Cardinal. As escrituras reforçam a observação religiosa do sábado. Podem encontrar isto na Fé dos Nossos Pais, página 89. Um cardeal católico disse isto no Catecismo da Conversão, a conversão do Catecismo de Peter Gierman, em 1948, por favor, leiam. Sabem que este catecismo foi usado para centenas de milhares de católicos convertidos entrando para a Igreja Católica. A pergunta: qual é o dia do sábado? Resposta: sábado é o dia do sábado. O catecismo diz que sábado é no sábado. Pergunta: por que observamos o domingo e não o sábado? E isto é o que o catecismo diz. Resposta: porque a Igreja Católica transferiu a solenidade de sábado para domingo. Estão vendo? Isso não foi feito sem pensar. Para pessoas honestas, para pessoas que querem realmente saber, o catecismo é bastante claro. A igreja transferiu o dia do sábado para o domingo. Eis a enciclopédia católica. Podem procurar em qualquer biblioteca. Diz isso: a igreja, após trocar o dia de descanso do sábado dos judeus, ou o sétimo dia da semana, para o primeiro, foi o terceiro mandamento. E sabem por que a Igreja Católica fala que é o terceiro mandamento e não o quarto? Porque o que não adoramos não está lá. O terceiro mandamento se refere ao domingo, que seja mantido sagrado como o dia do Senhor. Enciclopédia Católica, volume 4, página 153. Portanto, a Enciclopédia Católica diz que a Igreja mudou o dia. Em 88, Stephen Keating, um dos mais famosos autores católicos dos Estados Unidos, escreveu sobre o fundamentalismo, escreveu sobre protestantes, e isto é o que ele diz. Ele diz: os fundamentalistas reúnem-se para adorar no domingo, são cristãos protestantes. No entanto, não há evidências na Bíblia de que a adoração conjunta deveria ser aos domingos. O sábado judeu, ou o dia do descanso, era, é claro, no sábado. Foi a Igreja Católica que decidiu que o domingo deveria ser o dia de adoração para os cristãos em honra da ressurreição. Carl Keating, Catolicismo e Fundamentalismo, 1988, página 38. Portanto, Keating diz: sim, foi a Igreja que mudou o dia, e ele acrescenta: em honra da ressurreição. Mas Deus já nos deu um sinal da sua ressurreição. Como celebramos a morte de Cristo? Com a comunhão. Se querem celebrar a morte de Cristo, comunguem. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 6: quando muitos foram batizados em Cristo, morrerão em Cristo, mas ressuscitarão em honra ou em semelhança à ressurreição. O batismo é o símbolo da ressurreição. Deus nunca nos disse para guardar o domingo em honra à ressurreição. Vamos para o túmulo na terra, somos enterrados e depois saímos vivos, uma nova vida em Cristo. Ressuscitamos como Cristo para uma nova vida. Realmente, Carl Keating tinha razão. A igreja realmente transferiu o dia do sábado para o domingo. Eis o mais novo catecismo, é chamado Catecismo Controverso. Quer dizer, o catecismo que responde às controvérsias, recentemente publicado. Pergunta: quando os protestantes profanam o trabalho no sábado ou no sétimo dia da semana, seguem as escrituras como sua única regra de fé? Agora escutem o que ele nos dá como resposta. Pelo contrário, eles têm apenas a autoridade da tradição para esta prática. Ao profanar o sábado, eles violam um dos mandamentos de Deus, que em seus princípios nunca foram revogados. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Catecismo Controverso, página 60. Estão vendo, amigos?
A igreja medieval disse: nós temos autoridade, podemos transferir o sábado. Eles alegaram ter autoridade e, portanto, dizem aos protestantes: realmente, se estão seguindo a Bíblia, deveriam voltar à Bíblia e observar o sábado. Mas se aceitarem a autoridade da igreja romana, então tudo bem guardar o domingo. Este é o raciocínio. E quando Martim Lutero, o famoso teólogo alemão, estava discutindo com o Dr. Eck na Reforma, estava discutindo sobre a Bíblia e apenas a Bíblia. Escutem os argumentos que o Dr. Eck usou contra Martim Lutero. Dr. Eck, o teólogo católico, discutiu com Lutero e foi isto que ele disse. Estou citando de cânone e tradição, o famoso registro histórico deste evento. A autoridade da igreja não poderia estar presa à autoridade das escrituras, porque a igreja havia mudado o sábado para domingo, não por um comando de Cristo, mas por sua própria autoridade. Cânone e Tradição, página 263. Dr. Eck argumentou assim. Ele disse: Lutero, você não pode dizer que devemos recorrer à Bíblia e apenas à Bíblia. E o motivo de não poder dizer isso, Lutero, é porque a igreja mudou o sábado e a autoridade da igreja está acima da autoridade da Bíblia. Realmente, cristãos que acreditam na Bíblia são levados a estas palavras provocadoras em Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém, irmãos. Adão e Eva mantiveram o sábado como sagrado. O sábado foi dado como parte dos 10 mandamentos. E Deus disse: lembra-te do sábado e mantenha-o santificado. O sábado era o sinal entre Deus e o seu povo. Realmente Jesus guardou o sábado. Os discípulos guardaram. O livro de Daniel revela que homens tentariam mudar a Bíblia, sábado. Mas como a adoração aos domingos penetrou na igreja. John Eadie, doutor em divindade, em sua Bíblia Enciclopédica, página 561, diz isso. Sábado, uma palavra hebraica significando descanso. Domingo era o nome dado pelos pagãos ao primeiro dia da semana, porque era o dia no qual adoravam o sol. Realmente estamos começando a entender agora, amigos. Satanás mudaria as leis de Deus. Ele faria com que a igreja católica aceitasse o símbolo de adoradores antigos do sol ao pensarem que estavam aceitando um símbolo da ressurreição. Que trama perfeita do demônio! Egípcios, babilônicos e muitas culturas antigas realmente adoravam o sol. Estas culturas antigas fizeram do sol um ponto principal em sua adoração. A cada manhã, curvavam-se diante do sol ao amanhecer. Na verdade, os romanos tinham Sunday, o primeiro dia da semana. O sol era o maior corpo luminoso no céu. Portanto, muitas culturas antigas o adoravam. Em Petra, a antiga cidade pagã dos Idimitas, uma cidade encravada na pedra, a cidade rosada do sol. Pode ir até a este templo antigo e subir os degraus para o grande altar do sol. É um altar dos adoradores do sol. Os idimitas eram adoradores do sol. Pode sair de Petra e ir para o Egito, e lá as pirâmides altas diante do sol. Frequentemente vêm os egípcios se curvando adorando o sol. Na Babilônia, os zigorates, com sua escada circular adorando o sol. Sai da Babilônia, pode sair de lá e ir para a antiga Roma e ver o obelisco no pátio de Roma. O obelisco de um passado antigo apontando para o sol e os adoradores do sol. Mas, como os adoradores do sol, como isto passou para a igreja cristã, como o domingo se tornou um substituto para o sábado da Bíblia. O Império Romano estava se desmoronando. Naquela época, em 300, 400, 500 depois de Cristo, o Império estava se desfazendo completamente. E enquanto o Império se desfazia, muitos judeus se rebelaram contra Roma. Muitos romanos acreditavam que o cristianismo era apenas uma seita judia. Portanto, eis o processo. Os judeus estavam sendo perseguidos. Alguns líderes cristãos queriam se distinguir dos judeus, porque tanto os cristãos quanto os judeus observavam o sábado da Bíblia.
Portanto, alguns líderes queriam se diferenciar dos judeus e assim começaram a guardar o primeiro dia da semana no século II, uma vez ao ano, em honra à ressurreição, para se diferenciarem dos judeus. Mas, cada vez mais as perseguições se tornaram mais cruéis. Cada vez mais o Império Romano pagão estava se desmoronando. Constantino queria unir o seu império. Ele queria unir os judeus, os cristãos, queria unir os pagãos. E assim, numa tentativa de unir os pagãos e os cristãos, Constantino, o imperador romano pagão, tentou unir todo este império que estava se desfazendo. Queria unir os pagãos, adoradores do sol, e os cristãos. E assim Constantino promulgou uma lei. Podem ler sobre ela na história. Aqui ela diz: no dia venerável do sol, que os magistrados e o povo residente nas cidades descanse, e que todas as oficinas sejam fechadas. Édito de Constantino, 321 d.C. Constantino falou do dia venerável do sol. Ele estabeleceu um dia que seria comum aos cristãos, que começariam a guardar o domingo ocasionalmente para se distinguirem dos judeus que eram perseguidos pelos romanos. E para unir estes cristãos com os pagãos que dominavam o império, foi uma jogada política, foi uma jogada de compromisso. E os líderes da igreja aceitaram esta tradição. Os líderes da igreja aceitaram este compromisso para tentar unir novamente o império. Na verdade, eis o que o conselho da Laodiceia, a igreja medieval, disse em Cânone 29. Cristãos não judaizarão, quer dizer, não guardarão o sábado, e descansarão no sábado, mas trabalharão neste dia. Porém, o dia do Senhor será especialmente honrado. Sabem qual é o dia do Senhor? Não é o dia que o conselho da igreja diz, porque a Bíblia diz que o Filho do Homem é Senhor mesmo do sábado. Portanto, aqui estavam tentando dizer que sim, concordamos com a lei de Constantino, sim, nós concordamos com uma lei decretada por Constantino. Sim, como líderes da igreja, queremos guardar um novo dia e vamos substituir um dia que alegamos ser o dia do nosso Senhor. Gradualmente, durante os séculos, o domingo foi aceito em lugar do sábado da Bíblia.